Nós estamos com a Mariana Alves Machado Nascimento, delegada de polícia da Delegacia da Mulher, de São José do Rio Preto, graduada em Psicologia no Centro Universitário de Santa Fé do Sul, pós-graduada em Direito Público pela Faculdade de Direito da Másio de Jesus em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC, do Rio Grande do Sul. Professora concursada de Psicodinâmica Policial da Academia de Polícia Coriolano, é isso? Tá certo? Nogueira, Cobra, da ACADEPUL de São Paulo. Desculpa. Coautora de livros jurídicos e policiais pela editora Juspódio. Ai, que legal. Bem-vinda, viu, Mari? Maravilhoso. Nossa, a gente tá um pouquinho nervoso, gente, porque é a primeira vez que a gente tá tendo uma delegada aqui. Então a gente tá, meu Deus. Não precisa ficar nervosa, não. Ela foi uma indicação de uma outra pessoa que a Carol trouxe, então é por isso que eu vou pedir pra você, Carol, que você converse mais com ela, que introduza e tal. Catarina, se você ficar à vontade e tiver alguma dúvida, não tem problema, pode perguntar, tranquilo. Eu mesma faço as questões que eu também não sei, que a gente não sabe mesmo de como que funcionam as coisas e tal, mas a gente vai começar agora. Pode começar. Mariana, eu achei muito interessante que você tem a graduação na psicologia. Isso. E o que te fez transitar para a polícia, para delegada? Quando eu passei no concurso para delegada, né? Eu sou graduada também em direito, né? Porque para ser delegada, assim como juiz, promotor, tem que ter a graduação em direito. E aí, quando eu passei, a minha primeira lotação, classificação que a gente chama, foi Santa Fé do Sul. E é uma cidade pequena, né? 3 horas daqui, se eu não me engano, né? Dá 2 horas, mais ou menos. É uma cidade pequena, então eu trabalhava durante o dia e à noite eu ficava sozinha, porque a minha família estava aqui em Rio Preto, né? Então não tinha muito o que fazer. E aí um dia eu passei, estava dirigindo, indo no mercado, assim, na avenida da cidade tinha um outdoor escrito que é vestibular de verão. E aí eu prestei esse vestibular, resolvi prestar, passei e ganhei uma bolsa, né, de mérito, porque eu passei em primeira colocação. E aí tudo calhou para que eu pudesse estudar de novo. O fato de eu ter a bolsa, e aí o pagamento era mais tranquilo. O fato de eu querer ocupar o meu período noturno com alguma outra coisa, né? E eu comecei sem aquela proposta de ter que necessariamente terminar. Falei, vou começar, vamos ver se eu consigo. E aí foi indo, o tempo foi passando, eu consegui concluir a faculdade. Só que essa faculdade também me acrescentou muito, não só do ponto de vista da minha experiência de vida, mas também para minha profissão, né? Eu acho que a psicologia te dá um feeling bem diferente, né? Ela dá uma observação diferente. A gente cria, né? A gente tem a observação um pouco diferente, né? E ainda mais que você trabalha na Delegacia da Mulher, né? Sim. Então, tipo, você também falou... Assim, o que você acha que na sua graduação de psicologia te ajudou muito nessa parte de delegada da Delegacia da Mulher, no atendimento com vítimas de violência? Primeiro a empatia, que eu acho que a gente desenvolve, né? Eu acho que o psicólogo, ele ouve bastante, né? Então ele tá ali para ouvir o outro, as demandas do outro. E aí é diferente, né? A gente sente que a gente tem esse acolhimento um pouco maior. A gente consegue fazer se colocar no lugar do outro, perceber. Às vezes eu percebo, assim, na delegacia a gente recebe bastante pessoal, a mulherada vai lá, né? E a gente percebe que tem muita gente chorando na recepção, né? Que está passando ali por uma situação que às vezes demandam esse acolhimento. A gente tem uma psicóloga lá dentro, né? E aí a gente consegue, às vezes, fazer esse acolhimento maior. Então a psicologia, nesse aspecto, eu acho que faz que o olhar da gente esteja mais atento. Por outro lado, o comportamento humano também a gente fica mais atento a ele, de forma geral.
né? E aí também tentar entender sobre aquelas mulheres que de alguma forma estão inseridas em ciclo de violência, ou por quê, né, que ela não sai daquele ciclo, ou que ela repete, né, uma escolha talvez de um parceiro daquela situação natureza. E aí a gente vai tentando entender isso. A psicologia é uma teoria. Na verdade, a gente vai trabalhar bastante com direito penal. Mas a psicologia é, como você falou, é um plus que vai dar um suportezinho para você fazer algumas compreensões ali. Até para você ter aquele olhar naquele indivíduo que tá ali, né? A mulher que tá ali. Porque normalmente quando elas vão para a delegacia da mulher, elas vêm já bem debilitadas, de um relacionamento muito tóxico, às vezes, de situações de violência, situação de estupro e tudo mais, sabe? Então isso tudo, né, ter esse olhar da psicologia, acho que influencia bastante. Eu vi que você fez uma palestra em Jales. O pessoal me stalkeou. Dei uma stalkeada. Ela deu. E você abordou muito a mudança de legislação na percepção social sobre a mulher, né, na palestra. Que mudança recente você considera mais relevante? Hoje a gente teve mudança legislativa hoje, né? Então hoje a gente tem uma mudança publicada de uso de tornozeleira eletrônica, né, junto com as medidas protetivas. É uma mudança muito recente, a gente ainda não sabe como isso vai ser implementado. E temos uma mudança do uso da inteligência artificial, né, e aumentando aí a penalidade. Então, a legislação, quando você vai falar em legislação de proteção à mulher, a gente tem um influxo legislativo muito grande. Então, a gente tem criação de crimes novos, o crime de violência psicológica, o crime de importunação sexual, o crime de filmagem indevida, de cenas íntimas, ou a divulgação dessas cenas íntimas de forma não consensual. E aí a legislação tem muito essa pegada, muito de proteção. Os homens não gostam muito. Alguns ficam, mas vai defender a mulher. Mas existe todo um porquê, historicamente, culturalmente, do porquê que essa legislação tem esse movimento mais protetivo para a mulher. É aquela situação, né? Se existe uma lei ali, um aviso sobre alguma coisa, é porque teve história. Né? Tipo a placa mesmo. Tem placa, tem história. Tem placa, tem história. Eu queria, quando você falou sobre a questão do dia a dia, da rotina eu queria entender, você consegue, como que é a separação que você consegue fazer da psicologia com a parte sua da vida, assim, ou do trabalho ali com outras colegas. Você, por acaso, acaba sem querer utilizando sem querer não, é meio engraçado falar sem querer, mas tipo assim, você tem que utilizar muito da psicologia no seu meio de trabalho com os seus colegas também? Ou você usa mais para quando tem os casos mesmo? O acolhimento. Olha, eu acho, na verdade é uma opinião pessoal, eu acho que todo mundo que é psicólogo acaba usando um pouquinho, não tem como a gente dissociar. Essa é uma caixinha, eu vou fechar essa gavetinha aqui e não vou pensar que eu li uma teoria lá que mais ou menos me faz entender. Então talvez aquela pessoa esteja nervosa e você consegue fazer maior compreensão, né? Do porquê que ela está fazendo determinada atitude, determinado comportamento. Não tem muito como a gente fecha a gaveta agora e aí eu não uso mais tudo que eu sei da psicologia, né? Então, é muito difícil. Isso eu acho que qualquer um de nós faz, né? Não tem como. Não tem como mesmo. Você falou um pouquinho sobre as novas legislações, você acabou entrando um pouquinho sobre tecnologia, e assim como eu sou uma boa stalker, né? Eu vi que um dos livros que você também foi autora, né, junto, né, falava sobre tecnologia, né, a investigação tecnológica. Isso. Como a tecnologia tem ajudado, ou até mesmo atrapalhado, né, as investigações de crime contra a mulher? A tecnologia, ela é um meio de prática de crimes. Então, hoje a delegacia, ela precisa se adequar aos crimes que acontecem na internet. Então, hoje a gente tem rede social, a gente tem Instagram, Facebook. O uso e a gente, de psique também. E aí você tem crimes sendo praticados
crimes sendo praticados nessa via. Então, eu preciso, como policial, como uma pessoa que, né, que coordena uma investigação, assim como toda a minha equipe dentro da delegacia, entender como que eu faço esse tipo de investigação, né, em crimes que acontecem de forma tecnológica. Né? Então, eu preciso estar preparada para isso. Então, eu tenho que entender um pouco da tecnologia e como eu descubro através da tecnologia. Né? Então, eu tenho um fake praticando um stalking, um bullying, uma importunação sexual. Como que é que a delegacia vai atuar para chegar em quem é o autor desse crime? Né? Então, a gente tem que se adequar também à tecnologia. Então, tem que entender disso também. Hoje em dia, a gente está tendo que ir para todas as áreas, praticamente. Uma dúvida aleatória que me surgiu agora. Vocês, então, têm uma equipe que seria, no caso, dos hackers? Não? Seria mais TI? Não, nós somos treinados. Existe a Cadepol São Paulo, que você deu o nome, é a escola que forma os policiais. Então, ela tanto vai fazer uma formação, né, como ela vai fazer os cursos de aperfeiçoamento. Então, todos os policiais, eles têm esses aperfeiçoamentos para que eles possam saber trabalhar com crimes cibernéticos. Né? Então, a gente faz também esse tipo de aperfeiçoamento dos policiais. Então, a maioria deles... É claro que tem policial, né, que ele não se identifica muito com essa área. Então, a gente não... ele vai atuar em outra situação, né? Não, eu não sou tanto da área tecnológica, não gosto disso. Mas a gente seleciona os perfis. Então, dentro da delegacia, vai ter uma pessoa que sabe fazer aquilo e que faz muito bem aquilo. Então, a gente aperfeiçoa aquele policial para que ele trabalhe com os crimes tecnológicos. Né? Interessante. Eu, por exemplo, em Jales, né, onde eu trabalhei muito tempo, eu tinha um policial específico que ele trabalhava comigo em crimes tecnológicos. Aqui na delegacia a gente também tem algumas policiais que trabalham com crime tecnológico e sabem trabalhar com crime tecnológico. Né? Então nós somos aperfeiçoados. Tá. É porque não significa que eu sou uma TI. Não significa que eu sou uma TI, que vou entender muito. Não, mas eu sei trabalhar com tecnologia. É que eu sei que existe uma profissão, mas é uma profissão global sobre os hackers de ilegalidades. Então mas isso é mais para parte de sistemas e tal. E eu falei de psique, gente, de psique é a inteligência artificial, mas é deepfake, na verdade, que existe muito disso hoje em dia, que eles pegam uma imagem, uma pessoa, e colocam na Deep Web. num vídeo que é falso, que não é verdadeiro. E aí eu queria saber, esses casos também englobam isso para investigar. O que você está exatamente falando é a manipulação das imagens como uma imagem falsa? Isso. O uso da inteligência artificial. Se for feita, por exemplo, se eu pego o rosto de uma mulher e manipulo para colocar ela ali como uma foto, né, que ela tá nua, a gente vai ter que investigar da mesma maneira, né? Sim. Então, o uso... Né, pode ser, por exemplo, uma difamação, eu postar, pegar uma foto sua, manipular ela com a inteligência artificial para fazer um corpo nu e começar a divulgar. E aquilo impacta, de alguma forma, a tua honra. E aí a gente vai ter que pensar, talvez, num crime de difamação, né? Aí entra o uso da inteligência artificial, se isso vai, né, entrar depois para gravação de pena ou não. Aí depois isso vai ser discutido lá no judiciário. Mas é possível que a gente tenha essas situações, sim. Né? Na sua experiência, quais práticas que a gente poderia fazer, talvez, para tentar prevenir a violência de gênero desde cedo? Olha, eu acho que a violência, ela tem que ser, primeiro, eu falo muito no letramento, né? Eu gosto dessa palavra, letramento, porque é ensinar sobre a violência. Quando eu era mocinha, nunca assim, por exemplo, minha mãe chegou em mim e disse, olha, minha filha, se teu namorado fizer isso com você, tal comportamento não é legal. Isso não me foi ensinado na escola, minha mãe não conversava outras coisas comigo, né? A minha mãe tinha medo, por exemplo, de eu ficar grávida. Adolescente. Então, isso ela conversava, olha, não pode, não. E me explicava que tinha toda uma consequência se isso acontecesse, né? Ia atrapalhar meus estudos. Mas ninguém falou, olha, determinada situação não é legal. E eu acho que hoje a gente tem
uma maior, Uma gama maior de informação. Então a gente tem até na rede social mesmo, né? Mas a gente precisa conversar sobre a violência doméstica, né? Os pais precisam conversar com os filhos, a escola precisa conversar com as crianças e os adolescentes. Então, assim, por exemplo, em Jales eu cheguei a fazer palestras, né, sobre violência. Foi um mês específico que tinha um calendário lá que falava, não, hoje, esse mês nós vamos tratar de violência doméstica. Então é importante falar isso com as adolescentes, para que elas sejam letradas e entendam, né? Porque às vezes a gente também acha que a violência ela é aquela física emblemática, que é fácil de ser identificada, né? Então eu tenho um marido, ele me bate, eu fico com o olho roxo e é nítido, a gente enxerga. Mas a violência não é só isso. A gente tem microagressões, a gente tem violência psicológica e ela não deixa marca. E a marca interna, que é muito difícil de se fazer prova. Como que você prova, por exemplo, que você teve um abalo psicológico? Nossa, Então, quando uma mulher chega ali na delegacia da mulher para denunciar que nem uma violência psicológica, como que ali na delegacia vocês lidam com essa situação? Quando a mulher chega ali, a gente vai registrar o boletim de ocorrência. Então, esse boletim de ocorrência de violência psicológica, ele precisa colocar alguns aspectos e sinalizar para a nossa investigação alguns aspectos importantes sobre a violência psicológica. Então, por exemplo, é o relato da mulher que vai sinalizar pra gente. Então, tem coisas sutis que eu preciso colocar ali. Então, por exemplo, existe em casos, vou dar um exemplo, já chegou mulheres lá, olha, eu tenho alopécia por nervoso, então meu cabelo tá caindo, então a gente expede um IML, ela vai lá no médico legista, ele vê as falhas, a gente tira a foto. Tem mulheres que vão pro hospital, por crise de ansiedade, então eu tenho que pegar um prontuário médico dela e juntar na investigação e tentar demonstrar para o juiz que ela tá com picos de nervoso que sobe a pressão dela e ela vai 4, 5 vezes no hospital durante aquela situação. Eu tive um caso que a mulher falava do boletim de faculdade. Ela estava fazendo uma faculdade no período ali de casamento e a violência psicológica, de certa forma, perturbava tanto a cabeça dela que ela não tirava nota boa. Então, ela tinha um boletim totalmente vermelho quando ela estava inserida no relacionamento. E no ano seguinte, ela já tinha um boletim azul. Ela falou, olha a discrepância de um boletim quando eu não estava bem inserida num relacionamento violento e quando eu tenho eu estou estudando já saindo desse ciclo de violência. Então, a gente consegue demonstrar. E aí o laudo, né? O laudo psicológico que vai ser a peça-chave para a gente trabalhar em cima do crime de violência psicológica. E agora uma curiosidade, é feita lá mesmo com a psicóloga da delegacia ou com uma terceira parte? As mulheres geralmente já estão em atendimento, né? E aí elas trazem pra gente o particular, o que está vinculado ao atendimento da prefeitura, por exemplo, municipal. Eu já passo por atendimento no SUS, em qualquer lugar, né? No CAPES, no particular, o que ela tiver para angariar ali, a gente vai colocar. Mas é claro que quando nós vamos registrar um boletim de ocorrência de violência psicológica, é necessário que a gente fique muito atento aos sinais, porque é aquela pegada, né? Eu preciso saber o que impacta, né? No corpo dessa mulher, por exemplo, essa que tinha alopecia, né? Ela disse, olha, tô ficando careca, meu cabelo tá caindo. Então, peraí, vamos expedir um IML para você, né? Então, vai muito do relato dela. Então, é um relato muito cuidadoso que a gente tem que fazer ali, porque qualquer detalhezinho pode mudar o panorama da investigação. Sim. Quanto tempo que dura, mais ou menos, essa questão do relato ali, no momento melhor? Aqui em Rio Preto, nós trabalhamos com um volume muito grande, né? Então, alguns procedimentos vão demorar aí um pouco mais, outros um pouco menos, né? Claro que se eu preciso oficiar um hospital para pegar prontuário, demanda um pouco mais de tempo, porque eu preciso dar resposta.
Então, é muito relativo como isso vai durar, tá? A gente tenta fazer no mais rápido possível, dentro das possibilidades, né, da unidade. Mas pode ser que seja rápido e pode ser que não seja tão rápido. A gente tem algumas coisas que a gente precisa, claro, priorizar, porque são muito graves, né? Sim. E aí essas coisas ligam um sinal de alerta vermelho, e aí esse precisa ser bem mais rápido. Mas a gente não tem um prazo específico, mas a gente tenta fazer dentro do mais rápido possível. Só tem uma delegacia aqui em Rio Só Preto? aqui em Rio Preto, uma só. Para 500 mil habitantes. E a delegacia olha. hoje funciona 24 horas, né? Desde esse começo de março aí, desse ano, ela começou a funcionar 24 horas. Na pandemia não teve essa questão de funcionar 24 horas? Não, a delegacia até março desse ano funcionava em horário de expediente. Então, aos finais de semana e à noite ela fechava, isso ia para o plantão, como que faz, como se a gente for fazer a analogia de um médico que faz clínica geral. Então, o delegado que está lá não é um delegado que trabalha só com a violência doméstica ou contra a mulher, porque a delegacia da mulher também pega crime sexual, tá? E aí, hoje não, hoje ela, a partir do dia 8 de março desse ano, ela passa a funcionar 24 horas. Mas isso é nacional, ou é mais aqui? É no estado de São Paulo, nós somos divididos por unidades administrativas que se chamam DEINTERs, né? Então, nas sedes dos DEINTERs, Rio Preto, Sorocaba, São José dos Campos, aí, nessas cidades maiores, a gente tem as delegacias funcionando 24 horas. Ah, sim. Tá? Nas cidades menores, não. Difícil nas cidades menores. Mais difícil. Vocês ali, então, têm uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. O CRAM, né, que vai atuar junto a nós lá. Então, nós temos uma psicóloga e uma assistente social que já consegue fazer esse atendimento multidisciplinar lá dentro. Agora, curiosidade assim particular, porque eu tenho muito interesse na área, né, de criminal e tal. Tem estágio para psicologia? Tem uma coisa curiosa, porque a gente teve até contato com a Railda. A Railda comentou dessa questão da Polícia Federal, né? De que lá o processo para estagiar na Polícia Federal, ela varia de local para local. Eles que fazem o processo deles. A gente teria que... não tem, né? Mas seria uma ideia, né? É uma ótima ideia. É uma ótima ideia não de existe, colocar assim, um estagiário lá para fazer o estágio. Não existe, assim, um processo... Existe um processo de documentação, convênio, que tem que ser firmado. Então, aí tem os trâmites burocráticos. Qualquer estudante pode chegar lá para fazer essa questão do convênio ou não? Não, como aí é a nossa hierarquia que faz, e aí pode ser que tenha uma prova ou não, né? Os estagiários do direito, por exemplo, fizeram prova para entrar, né? Mas existe toda uma burocracia anterior para fazer, que autoriza vocês a estarem lá, né? A poder trabalhar. A doutora percebeu, durante o tempo, né, alguma mudança, assim, no perfil de denúncias lá dentro da delegacia, como ao longo desse tempo, principalmente depois da pandemia, né? Teve alguma mudança nas denúncias, do perfil das denúncias, né? Olha, não, o que eu percebo é uma diferença de relatos a depender de onde eu estava, né? Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar em Santa Fé, que era uma cidade menor, ficou muito tempo sem uma delegada titular da unidade de Santa Fé do Sul. E aí, a gente tinha alguns casos e quando eu cheguei em Santa Fé do Sul, eu optei por uma linha mais endurecida do direito penal e uma linha mais sólida ali. Mais pegar firme, né? Vamos resolver os problemas. E aí, depois de um tempo de tanto, né, foram feitas muitas prisões, então você tem uma diminuição dos casos. Isso foi nitidamente percebido por mim e pela equipe, que não se tinha muito. Então, porque a gente atuou de forma bem incisiva, e aí houve por um certo tempo, claro, e depois de um tempo você fala, poxa, agora parece que os casos não são tão graves, chega casos
né? Não que caso de violência não seja grave, mas a gente via que não tinha assim, mais aqueles casos que precisavam dessa atuação muito enérgica. Não tinha tanta aquela escalada de violência. Isso. Quando aí eu já fui para Jales, é uma cidade um pouco maior, né? E aí você começa a ver outros tipos de demandas, né? Muda, mas mais parecido. Quando eu fui para a delegacia da mulher de Rio Preto, eu acho que pela dimensão da cidade, então você tem um volume de casos muito maiores, né? Então chega casos que não são tão complexos, mas chegam casos de complexidade que você até então para ali e fala, opa, né? Até então eu não tinha visto isso daqui. Então eu acho que não é pela localização, mas pelo volume que uma cidade maior traz para você. Né? É mais gente fazendo boletim de ocorrência. Então tem inúmeras situações e isso vai trazendo demandas mais complexas. Algumas demandas são de menor complexidade, outras maiores, outras demandam mais urgente, demandam uma atuação mais urgente. Né? Sim. Perdão, só para entender. Quando acontece uma denúncia no período que não estava antes, né, de plantão, que é no período da noite, madrugada, esses casos de violência às mulheres, eles chegavam até vocês? Ou... Depois sim. Então, por exemplo, vamos supor que a mulher acionou a polícia militar, que é aquela polícia que está na rua. E aí ele levou para o plantão, o delegado do plantão poderia até prender em flagrante aquele autor do crime. Ou fazer um boletim de ocorrência. Isso tudo no dia seguinte, na segunda-feira, era remetido para a nossa unidade. Então a gente finalizava as investigações, sendo prisão ou não prisão. Né? Referente... Perdão, você vai... Não, pode falar. Eu tenho uma pergunta assim, que eu acho que pode ser um pouquinho complicada, mas... eu não sei como é que está atualmente a lei referente a mulheres trans. Se elas também, para a gente da psicologia, elas entram nesses casos. Elas mas são se for uma trans que se identifica com o gênero feminino, ela é atendida pela delegacia da mulher. Ela é gênero feminino. Ela é gênero feminino. Ela é gênero feminino. E lá também tem todo o acolhimento e toda uma... Sim, os policiais são treinados também para fazer esse tipo de atendimento. Tá? Então vamos supor, se uma mulher trans chega lá, eu tenho um companheiro, né, e ela é gênero feminino, ela vai pedir medida protetiva, ela vai fazer o boletim de ocorrência. Assim, fora da violência contra a mulher trans, mas assim, em questões de violência assim, de relacionamento e tudo mais, mas a violência da transexualidade, o fato dela ser trans. Você diz pela homofobia, talvez pela transfobia. Aí não também. É nosso. Não, aí quais são as atribuições da Delegacia da Mulher no Estado de São Paulo? Crimes contra gênero feminino, não mulheres, gênero feminino, que aconteçam no âmbito doméstico e familiar, e aí vai abarcar também as violências contra crianças e adolescentes e crimes sexuais. Então, essa é a nossa atribuição. Então, se você tem um caso de transfobia, não é atribuição nossa pelo decreto que estabelece as nossas atribuições. Vai ser apurada na delegacia diária normal, não numa especializada delegacia da mulher, tá? Entendi. Assim, não sei, nesse caso você não ficar muito à vontade de responder, tá? Tudo bem. Mas qual foi o caso que mais te deixou, sabe, tipo, meio chocada com aquilo ali, assim? O mais grave que você já viu. Que você olha assim e faz, nossa. Acho que casos como criança sempre marcam, né, de certa forma, mas... Eu acho, é aquela coisa, né, eu acho que o que é visível é tão emblemático você, né, visualizar a violência que ela choca mais os nossos olhos. É a mesma coisa dizer da violência psicológica. A gente, às vezes, fala, poxa, fulano, Maria tá sofrendo violência psicológica, mas eu não consigo ver, né? E aí, talvez não choque tanto, porque o visual, né, é muito sinestésico, então a gente, né, choca. Eu tive casos de mulheres muito machucadas.
Eu tive casos já que a mulher apanhou e deslocou a mandíbula, então eu já vi ela com a mandíbula deslocada. Eu tive casos de mulheres muito machucadas, né? Então você pega aquela visibilidade, choca muito, né? Pelo visual. E crimes, eu acho que os crimes sexuais em si, Sim. eles são muito pesados, né? Quer falar, Então, Catarina? Tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar? Tá. Não sei se vai ser muito complexo, então talvez a pergunta seja um pouco longa. Mas quando se trata de boletim de ocorrência, principalmente quando a gente olha mulheres mais velhas, tipo senhorinhas já, sim. Quando elas chegam lá, tem aquele momento que a gente, tem vontade de fazer um impulso. Mas quando esse impulso passa, você vê que a pessoa ela tá precisando daquele boletim de ocorrência, mas ela desiste. Como que vocês conseguem convencer a pessoa a dar esse primeiro passo? Tá, vamos lá. Até um tempo atrás, os crimes acontecidos no âmbito da violência doméstica, eles eram uma coisa que é técnica do direito, né? Eles eram crimes de ação pública condicionada. Então, dependia da pessoa querer ou não registrar aquele BO, colocar o BO para frente ou não, para falar num termo mais, né, um jargão mais popular para vocês entenderem. Hoje, a legislação, cada vez mais, está abarcando crimes incondicionados. Então, a mulher, hoje, até o ano passado, outubro do ano passado, o crime de ameaça. Então, o cara ameaçava a mulher. A mulher podia ir lá na delegacia, retirar, desistir de prosseguir com a ocorrência, podia retirar a denúncia. E hoje a legislação já não permite mais isso. Então hoje o crime é incondicionado. Ela registrou, acabou. Vai pra frente de qualquer jeito. Algumas ficam bravas, né? Quando vão lá e a gente acaba explicando que não dá mais pra tirar. E elas ficam bravas, não falam que não querem mais. E aí a gente vê todo um movimento. Às vezes elas tentam ir lá e dizem, não, eu já voltei com o cara. Algumas pensam até assim, mas não foi bem assim que eu falei da primeira vez. Você vê esse movimento, né, da tentativa delas de passar a mão, né? De voltarem um pouco, né, tirar a guarda, né, mas hoje a lei não permite mais essa retirada. Então esse movimento legislativo, acredito até pelo tanto de mulheres que voltavam atrás, né? Talvez a legislação faça esse movimento. Isso significa que vai ficar para sempre, assim? Pode ser que não. Pode ser que daqui um certo tempo se diga, olha, isso não é mais necessário, porque elas não estão mais tirando, elas estão, né, mais inteiradas na questão da violência, né? E aí a gente tenta conversar, a gente tenta fazer com que elas entendam que elas estão inseridas num ciclo de violência, né? O que é esse ciclo de violência? É um ciclo esquematizado por uma psicóloga americana chamada Lenore Walker. O que a Lenore diz? Você tem 3 fases no ciclo de violência. O relacionamento tem a fase da lua de mel, em que tudo tá lindo, maravilhoso. Os picos de tensão começam a aparecer, são pontuais e vão aparecendo, e há um escalonamento desses picos, e isso se deságua num momento de agressão mais grave, onde se estoura tudo, e geralmente é nessa estourada que elas vão até a delegacia, ou que chamam a polícia, aparece lá. E aí, eu gosto de dizer que quando a gente faz uma coisa errada, todo mundo faz coisa errada, né? Sim. Alguns mais, outros menos. Você não se arrepende quando você estoura com alguém? Você briga com a tua irmã, com a tua família, todo mundo se arrepende. E o agressor é a mesma coisa, né? E aí começa a baixar a poeira e ele tenta voltar com a mulher, só que aí ele volta na fase de lua de mel, né? Porque aí estourou, aí eu vou mudar, eu te amo, eu te mando flores, bombom, e aí volta a lua de mel. Só que a mulher tem que entender que num relacionamento violento, essa lua de mel, ela é provisória. Ela não dura. Então, os focos de tensão vão surgir novamente e vai se desaguar numa nova agressão. E o que os estudos indicam é que cada vez que esse ciclo roda, ele roda mais grave, ele roda mais violento,
É a dinâmica do relacionamento violento. E aí é daquilo da mulher compreender que talvez num primeiro momento de explosão ali, ou mesmo nos primeiros sinais em que os focos de tensão estão, ela tem que sair dali, né? É que é por isso que é tão importante a gente trabalhar com essas questões das microagressões, né? Que muitas não são criminais, mas elas são um grito um a indicativo, um sinalizador, um sinal amarelo para que a mulher fale, opa, alguma coisa tem errada aqui. E o que seriam teria como dar um exemplo do que seriam essas microagressões? As microagressões, elas permeiam a sociedade em diversos tipos de relação, né? Então, se a gente, por exemplo, o gaslighting é um tipo de microagressão. Ele não é uma agressão especificamente criminal. Então, não tem um crime para quem pratica gaslighting. Mas vamos supor uma historinha hipotética, né? Uma mulher que pega o marido conversando com outra no WhatsApp. E aí ele descaracteriza a fala dela, dizendo, não, você tá louca, você entendeu tudo errado. Não é isso que você tá vendo. Não é isso que você tá vendo. Então há uma inversão, né, na verdade é uma descredibilização da percepção da mulher. Outro tipo de microagressão que é muito comum é o mansplaining, do homem explicar para uma mulher que tem conhecimento sobre um assunto que ela já domina, né? É uma forma sutil de agressão que não é só dentro do relacionamento, pode ser no ambiente de trabalho, com colegas. Então vem um homem e explica, né? Olha, ô fulano, isso aqui, só que ela é uma doutora naquele assunto, né? Então, até uma forma, assim, de uma explicação complacente, né? De condescendente ali, né? Ingênua até. Então, a gente tem essas microagressões. E a gente tem dentro da sociedade permeados por isso. A gente não para pensar, né? A gente pode falar em microagressões que acontecem quando a mulher está grávida, né? Quando ela vai ter o bebê. Quando ela tá no porpério. No porpério. Microagressões no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, né? Então, tudo isso vai permeando ali. E aí eu acho que o papel da psicologia, né, é muito importante, porque eu acho que a psicologia, ela consegue é uma reflexão. Mostrar esse lado. Né? Quando a psicologia, ela é uma proposta de você fazer um pensamento. Seja qualquer área, qualquer ramo da psicologia que você siga. Então, ela está te propondo pensar. E aí é a grande questão de você mudar o nosso paradigma de pensamento, né? O que a gente pode mudar? Então, por exemplo, nós temos ideias introjetadas na nossa cabeça que eu acho que a gente precisa desmontar. Sim, né? Com certeza. Então, por exemplo, que tipo de ideia? De que a mulher ela é só cuidadora, de que a mulher tem que ficar ali no lar, de que a mulher muitas vezes não tem o conhecimento necessário. Sim, coisas né? assim, sabe? Ou, por exemplo, a própria questão da violência mesmo, né? A gente tem, assim, aqueles casos que a pessoa vai, por exemplo, dizer poxa, mas fulano é um agressor, ele é tão bonzinho aqui no meu serviço, como meu colega de trabalho, mas a relação que essa pessoa tem no ambiente de trabalho é totalmente diferente de uma relação íntima, né? Então, aquela ideia, poxa, mas fulano é bom na sociedade. Será que como que ele pode ser ruim, né, com a esposa, com a namorada? A ideia, talvez, de que mulheres com autoestima alta, fulano tem autoestima alta, ela nunca vai... não é nem difícil, mas ela nunca vai entrar num relacionamento abusivo. Opa, peraí, não. Muitas mulheres extremamente inteligentes, extremamente bem resolvidas, entraram por inúmeras vezes em relacionamentos abusivos, né? Em relacionamentos que não foram legais. Então, essas ideias pré-concebidas, eu acho que elas precisam ser desmontadas mesmo, né? Sim. A gente precisa... Você entender começar a
a parar para pensar, né? Refletir. É por isso que a terapia é muito importante. É uma das coisas que eu sempre friso aqui no podcast, de que é importante o autoconhecimento. Sim. Porque a partir do momento que você entende a maneira como você se relaciona, a possibilidade de você não entrar em alguns desses casos é muito grande. Você vai acabar realmente sabendo quando brecar, quando olhar e ver os sinais. Sim. E por mais que a terapia seja uma coisa elitista, né, ela está sendo mais acessível hoje em dia. E eu acredito que, como você falou, né, tem o CRAM, tem o CRAS, o CAPS, que são lugares, a rede do município, SUS, né, do SUS, para que esse pessoal vá, né, ser acolhido. Que tenha um lugar, né, de conscientização antes ali. que realmente... E a gente tem também uma ideia muito forte de que é fácil sair de um relacionamento abusivo. É só você sair. E não é por aí, né? Isso demanda tempo. Muitas vezes a pessoa tem uma dependência emocional. Um esforço psíquico. É um esforço psíquico grande, né? Se a gente for pensar que a dependência emocional ativa áreas similares do cérebro de uma dependência química, né? Exato. Então é muito difícil. Então é importante a gente desconstruir esses pensamentos. Eu acho que o papel da psicologia nessa desconstrução é de extrema valia, né? A gente tem que talvez também dar uma conscientização maior, né, para as mulheres, né, de tudo mais, dessas microagressões. Você estava falando sobre as microagressões e também isso é o que mais acontece, tipo, a pessoa não consegue sair de um relacionamento abusivo, muitas vezes, porque essas microagressões, elas acontecem tanto que minam totalmente a autoestima da pessoa. A pessoa ela acha que ela não vai ter nada. E é tão imperceptível, né? Justamente por não ser um olho roxo, machucado. Aí a pessoa começa a se duvidar de si mesma. Mas será que essa percepção minha que eu estou tendo, ela é legítima, ela é verdadeira? E aí a pessoa duvida, né? É mais difícil mesmo. E esse é até mesmo um dos grandes, né, que a gente percebe bastante em pessoas que sofrem, né, violência psicológica, né? Sim, a gente fala, mas será que no início, né, quando a violência ela escala, né, e a pessoa já, opa, peraí. Depende também, né? Tem casos e casos. A gente, por mais que seja, eu quero agora conduzir a gente para o encerramento, por mais que a gente seja um podcast pequeno, a gente tenta trazer o máximo de conhecimento que a gente consegue como estudante de psicologia para o público. E a gente agradece muito, Mari, por você vir falar, expor. Eu fico super feliz, eu adoro o ambiente acadêmico. A gente adorou. Eu amo, eu acho que a iniciativa de vocês é joia 10. E eu amo a parte de criminal. A gente, eu acho que é joia. Nossa, eu acho assim, o podcast, ele dá assim, vazão pro debate, pra gente né, poder discutir assuntos diferentes. Eu, quando morava em Santa Fé, Jales, eu ia escutando podcast daqui e lá, né, no carro. Então, os assuntos mais variados possíveis. E eu adoro. E o ambiente acadêmico, eu acho que vocês são um canal para o letramento de vários assuntos. Sim. Né? É por isso essa proposta, né, do podcast. Antes de encerrar totalmente, eu só queria fazer uma pergunta assim, o que te levou para ir trabalhar com essa parte da mulher, delegacia da mulher, tudo mais? Na verdade, eu sei trabalhar com todas as áreas, né? Já trabalhei em entorpecente, já fui delegada de distrito, de cidade pequena. A delegacia da mulher caiu no meu colo a primeira vez. Era o lugar mais perto da minha casa, era o que estava aberto. Eu vou para Santa Fé do Sul e vou trabalhar com a delegacia da mulher. E aí você começa ela é uma delegacia especializada, né? É como se a gente fosse num médico especialista, ou oftalmologista, que cuida só de olho. Então a gente cuida só de algumas matérias. E você vai se aperfeiçoando, e você vai lendo. Ela perguntou pra mim o que eu gostava de ler. Eu leio muito sobre violência doméstica, né? Tudo que você tem, tudo que cai no meu colo, eu leio. Eu leio artigos internacionais, legislação, né, fora do país, protocolos de gênero mexicano, de tudo que você imaginar,
eu tento ler. Então, eu tenho que aperfeiçoar o meu trabalho para eu poder entregar um trabalho bom, né? E aí, eu acho que você vai se aperfeiçoando e aquilo vai fazendo parte da tua rotina de trabalho, né? E aí você vai se identificando, dizendo, bom, então eu tô muito bem. Tô indo nesse caminho, então é um caminho bom. E você acaba, mas não que eu não saiba também fazer outras coisas. Sim. Mas eu gosto de fazer a parte de violência, porque é uma área que me atrai, né? Justamente por eu ler essa área, por eu estudar bastante. E aí algumas coisas, tem algumas projetos aí de livros que estão no forno, já saindo nessa temática. Então, é uma área que eu gosto, né? Que a gente pisa com bastante firmeza. Você fez um livro, né? Fez 2. E que eu achei 2, mas eu acho que tem mais. Tem mais. Eu queria saber onde você tem, por acaso, algum lugar que você deixa todos eles com links para as pessoas comprarem? Eu acho que link não, mas na editora eu acho que tem. É uma única editora que Juspodium. Juspodium. Então, tá. O Juspodium escreve com V, mas são livros basicamente jurídicos. São mais voltados para a área São mais voltados para a área do direito. Né? Não tem problema, a gente quer para poder colocar ali para o pessoal se interessar. É Juspodium, beleza. Né? Tem aí as semanas de promoção, que tem umas promoções da editora. Eu dei uma olhada, até porque eu também me interessa. Eu fiquei, comprar e pedir para ela dar autógrafo. Quer falar alguma coisa, Ká? Tá de boa? Tem muita informação. Tem uma animação que chama Sunshine, que ela começou a entrar na rede pública, acho que eu vi ela passando inclusive na... Sabe aquelas telas de chamada do SUS que todo mundo odeia, porque fica um barulho e ela, tipo, ela toca e daqui 5 minutos aparece a senha que foi? Sim. Lógico. Eles começaram a passar e quando se fala sobre microviolência, quando você explicou as fases da lua de mel, aparece bem certinho durante isso quando a pessoa tá onde? um relacionamento. É uma animação. Sim, mas essa animação. Ela tá o que na internet? Tá. Hoje com a internet é muito fácil a gente ler, basta dar um Google lá, relacionamento abusivo, uma matéria linkar a outra, você começa a ler, descobrir, cada hora é uma coisa nova, né? Então você vai hoje é muito com o celular você já tem o canal para poder ler, né, sobre violência. Pra entender melhor. Antigamente a gente não tinha. Não tinha. Então, a gente não tinha noção nem do que era essas microagressões, né? Eu não fazia ideia dessas coisas. Então, gente, a gente vai encerrar. Viu? Obrigada, Mari, pela presença, pelas palavras. Obrigada por ter me respondido lá no WhatsApp. Obrigada por ter vindo.